Olá, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. No vídeo de hoje, nós vamos continuar a falar da questão migratória nos Estados Unidos, de forma a oferecer um pouquinho mais de subsídio, né, sobre esse tema tão controverso na política dos Estados Unidos. E o nosso convidado de hoje é o pesquisador Rafael Mello, que é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UNB. Ele atualmente é professor substituto na Le Moyne College, em Syracuse, né, estado de Nova York. Rafael, depois você me corrija aí se eu pronunciei alguma palavra errada, algum termo aí com o som errado, tá bom? Fica à vontade, muito obrigada já pela sua presença. E eu começo aqui fazendo algumas observações, inclusive retomando uma conversa que a gente teve na semana passada com o seu xará, o Rafael, só que sobrenome Iores, né? Que é um brasileiro, como você, né? Você é meio brasileiro e meio norte-americano, né? O Rafael Iores é um brasileiro que leciona na Universidade de Denver sobre esse tema. Ele falou com a gente, ele não é um especialista, mas ele veio com muita boa vontade em colaborar. E ele afirmou sobre essa questão migratória que, de um modo geral, há mais continuidade do que rupturas entre os governos Trump e Biden, né? É, por outro lado, a gente nota que tem afirmações que dizem que haveria, sim, diferenças, né? E essas diferenças iriam além da ênfase e da retórica, né? Imprimindo marcas próprias em políticas específicas relacionadas ao tema da migração. Então, pegando alguns exemplos específicos, como o famigerado muro da fronteira Estados Unidos e México, que foi uma das marcas mais proeminentes do governo Trump para impedir a imigração indocumentada, né, ou dos migrantes indocumentados, que eles costumam dizer. A gente vê que durante a campanha do Joe Biden, ele prometeu que em sua presidência não construiria nem mais um pé, né? Ou seja, a unidade de medida usada aí nos Estados Unidos, que é equivalente a 30 centímetros de muro, ele não construiria mais nem esse mínimo. No entanto, no seu primeiro dia no cargo, quer dizer, ele de fato interrompeu a construção, mas ele aos poucos, e nem sei se tão pouco, aos poucos assim, mas silenciosamente acabou cedendo às pressões e concordando em preencher algumas fendas que foram deixadas no muro, né, quando ele interrompeu essa construção. É o caso do sul do Arizona, da parte sul do Arizona, né, do estado do Arizona, onde as tais fendas teriam atraído os migrantes e tornado esse local um dos corredores mais movimentados para travessias, né, desses migrantes, desses ilegais. Essa retomada da construção, ela foi justificada pelo Departamento de Segurança Interna, onde se diz que o projeto perto da represa de Morelos, ele protegeria melhor os migrantes, ou seja, essa retomada da construção, essa retomada do projeto, teria o intuito de proteger os migrantes que poderiam ali se machucar, escorregar em uma encosta, ou até se afogar ao atravessar uma parte ali do Rio Colorado, né? E quando afirma que o governo federal de Biden redirecionou fundos para outras medidas de segurança nas fronteiras, né, os que afirmam que haveria diferença entre as políticas do governo Biden e o governo Trump, a gente tem registrado que pelo menos um senador democrata concorrendo à eleição no estado do Arizona, né, o Mark Kelly, ele se gabando de ajudar a garantir US$ 1 bilhão para essa segurança da fronteira. E, a propósito, ele co-patrocinou um projeto de lei,
um projeto bipartidário, né, que teve ali, portanto, o envolvimento dos dois partidos no Senado para ajudar a recrutar e reter mais agentes de patrulha de fronteira e dar, inclusive, aumento salarial para esses agentes. Então, isso demonstra um empenho com a questão da segurança, que é muito, né, uma pauta muito cara aos republicanos, né? Um segundo ponto de relevo refere-se à separação familiar, que, sob a política de tolerância zero do governo Trump, separou aqueles milhares de famílias na fronteira, com crianças mantidas em centros de detenção, aquela coisa bastante alarmante, bastante horrível, né? Para dizer o mínimo. Enquanto os pais enfrentavam os processos legais ali nos Estados Unidos. E o Trump acabou sendo forçado a acabar, né, a terminar com essas separações familiares, de tamanha a projeção que isso tomou, o alarme que isso soou, ele teve que voltar atrás, mas ele continuou a promover as práticas bastante duras que afetaram adversamente as crianças e famílias que buscavam essa ajuda na fronteira sudoeste dos Estados Unidos, né? E aí, deixando crianças pequenas sob custódia da imigração e alfândega dos Estados Unidos, ou em perigosas cidades fronteiriças mexicanas, como as associações de direitos humanos, né? As organizações, elas tornaram isso público, fizeram, reivindicaram mudanças, né? E aí chegou o Biden prometendo esforços para implementar medidas para reunir as famílias e acabar com a prática dessas separações familiares. Mas, infelizmente, a gente continuou vendo as separações. Quando as crianças que eram isentas daquele dispositivo legal que a gente falou no programa passado, o título 42, né, que faz parte da Lei de Saúde de Emergência e tal, que a gente discutiu bastante, então, essas crianças estavam sendo enviadas sozinhas pelos próprios pais para o outro lado da fronteira, né? Então, isso, de qualquer forma, teve um efeito aí também depreciativo, não um efeito aí negativo. Então, eu te pergunto, o governo Biden é mais do mesmo? Muito obrigada, Rafael. Fique com a palavra, por favor. Primeiramente, obrigado, né, pelo convite, Neuza. Fico muito feliz aqui em participar com você do seu canal, do seu programa, junto com o pessoal do INEU também. Ah, e você pronunciou tudo certinho, tudo correto, não se preocupe. Lemoyne College, você falou perfeitamente também. A cidade de Syracuse, né, interior do estado de Nova York, tudo certinho. A única correção que eu faria é que eu não me identifico como metade, né? Metade americano, metade brasileira, assim. Eu tenho cidadania, fui criado aqui, mas ah, minha identidade política mesmo é de brasileiro, né? Me permito essas críticas, até pelo tema aqui que vamos discutir, ter sido criado imigrante que nos dá uma outra visão sobre a nacionalidade, sobre a experiência, né, de morar aqui nos Estados Unidos. Ah, mas agradeço o convite. Ah, eu acho que para entender a questão migratória e a política norte-americana como um todo, a gente precisaria olhar tanto para as continuidades como para as diferenças, né? Eu acho que não dá para focar só em uma coisa, só na outra, né? Ou seja, a gente tem que ver o que é de comum entre os diversos governos, né? Entre os democratas e republicanos, e o que há de diferença, né? Porque aí também nos permite não dar demasiada ênfase para uma coisa e descuidar de outra, né? Inclusive, eu dei uma aula semestre passado sobre política externa americana. Aqui. Eu vou até trazer um dos conceitos que eu desenvolvi na matéria, na disciplina, que é a questão da macroideologia, né? A gente poderia considerar que a cultura norte-americana se desenvolve ou nasce a partir de uma macroideologia liberal, né? Só que no nível meso, né, que a gente vê assim mudanças de década em década, e também no nível mais micro, né, que é no nível do dia a dia, a gente vê essas diferenças, né? Ou seja, assim, ah, tem bastante diferença entre republicano e democrata, no que eles entendem por liberalismo, mas no nível mais profundo
todos defendem o liberalismo, de certa maneira, né? Ou seja, o que que há de comum naquele pano de fundo e o que que há de diferença num outro nível, né? Eu acho que é importante a gente ter essa consideração. E a construção histórica, né? Como o colega Rafael Iores colocou, para a gente ver como que vem desenvolvendo a política norte-americana, né? Eu acho que a gente precisa considerar até os primórdios, né? Até a instalação lá da doutrina Monroe, para entender bem o que que é a nação norte-americana hoje, né? Eu acho que sem essa consideração, sem a história disso, e sem essa questão ideacional, ideológica, e a sustentação material também, a gente não entende o que está acontecendo aqui. Olhando para o ideológico, ideacional, né? Olhando para a questão econômica, a questão material, a gente consegue compreender melhor quais são essas diferenças e quais são os pontos em comum de continuidade. Um ponto muito contencioso que vem aparecendo na política já faz na política norte-americana, desde acho que final da primeira década do milênio, do novo milênio, né? 2007, 2008, vem se falando bastante no establishment norte-americano, né? E o que que é esse establishment, né? É um consenso interno, né? Poderíamos chamar de classes dominantes, né? Ou seja, esse consenso entre republicanos e democratas que começou a sentir uma fratura, né? Especialmente a partir da crise de 2007, 2008, precisamente, né? Um, e só que para entender o que que vem ocorrendo, a gente vê que tanto no campo democrata como no republicano houve uma certa batalha interna, né? Entre os democratas, a gente viu essa ala mais progressista, que chama aqui de progressista, né? Que é a ala do Bernie Sanders, da Elizabeth Warren, por um lado, agora da AOC, né? Da Alexandria Ocasio-Cortez, né? E os democratas do establishment, né? Nessa batalha, quem ganhou as últimas disputas eleitorais foram os democratas do establishment, né? Quando a Hillary ganhou as eleições primárias, né? Só que do lado republicano não. Quem ganhou foi quem defendia a postura anti-establishment ali, né? Ou seja, eu não vou chegar a discutir ou falar realmente que eu acredito que o Trump não represente o establishment, mas no discurso e em vários pontos importantes também da política mesmo, ele rompeu com o establishment, né? Ele começou até a defender um protecionismo da economia norte-americana, sendo que os republicanos tradicionalmente eles defendem o livre comércio, né? O Trump retirou os Estados Unidos dos acordos, das negociações dos acordos do Tratado do Pacífico, né? Ah, então houve esses rompimentos bem drásticos, assim, bem importantes para serem considerados, né? Não houve rompimento com a linha racista, de supremacia branca, né, classista que havia entre os republicanos. Nesse sentido, não houve rompimento, né? Então, aí, quando a gente volta a falar sobre o imigrante, né, quando a gente volta nosso olhar para o imigrante, ah, uma coisa que difere entre o discurso, ou que demarca muito o discurso democrata, é a questão do legalismo, né? Os democratas tendem a reforçar o legalismo como argumento, ou seja, assim, vamos tentar legalizar esses imigrantes que estão em condição não documentada, né? Tanto que eles até preferem não usar o termo ilegal, né? Porque tem uma questão moral também, né? Porque uma pessoa não pode ser ilegal, né? A ilegalidade se refere a atos, não a pessoas, né? Então, quando você chama uma pessoa de ilegal, você está até tirando a humanidade da pessoa, né? Então, é um termo pejorativo nesse sentido. E a gente não fala ilegal, não chama pessoas que cometem outros crimes de ilegais, né? É o imigrante que a gente está chamando de ilegal, né? Em geral, o imigrante que vem da América Latina, né? Sem documentos. E aí, quando a gente olha até para a política da DACA, que você mencionou na sua gravação com o Ioris,
a gente olha também para até os denominados dreamers, né? Dreamers, os sonhadores, né? Qual que foi a diferenciação? Como foi a construção que ocorreu para falar dos dreamers, para fazer construir o caso favorável a eles, né? No argumento, no imaginário nacional, foi falar de que eles eram inocentes. Eles não foram os criminosos eram seus pais. Eles são inocentes e têm direito a cumprir esse sonho americano, né? Atingir esse sonho americano, né? E aí volta de novo essa questão de enfatizar a desculpar a ilegalidade deles por falta de culpa, né? Já os republicanos, a construção deles é diferente, né? Tem um recorte de raça muito mais forte. E um dos caminhos, acho que até um dos motivos que os republicanos conseguiram romper com esse consenso, né? Ou a ala trumpista conseguiu romper com esse consenso, é porque eles deram conta de oferecer uma resposta à crise de 2007, 2008, que os democratas não conseguiram. No sentido de que as pessoas queriam entender por que a qualidade de vida deles vinha piorando fazia muito tempo, né? E a resposta está muito na economia política, na questão da desigualdade, no corporativismo, né? Que a gente vê assim na força das corporações. Se a gente olhar para Carlo Polanyi, na perspectiva dele, que ele traz da diferenciação daquele pêndulo, né? Que é uma tendência de um pêndulo entre a força do mercado e a força do Estado, né? A gente estaria vivendo nessa perspectiva um momento que um pêndulo estaria muito fortemente voltado para o lado do mercado, ou seja, do poder do mercado, né? E os democratas vêm, especialmente desde a década de 90, com o presidente Clinton, ah, abrindo mão de várias regulações, né, no setor bancário, no setor de restrição aos antitrust, né, aos monopólios, e mesmo até na construção de centros prisionais privados, né? Então aí a gente chega nesse movimento em que os democratas começam aos poucos a abandonar as raízes trabalhistas, né, e comecem a adotar uma postura mais favorável ao grande negócio, às grandes corporações. A gente se encontra de repente no ano de 2007, 2008, com a crise, né, com a grande recessão. E aí os democratas não têm uma resposta para isso, porque eles não querem confrontar os interesses corporativos, que está bem alinhado, né, com suas políticas. Os republicanos também não querem, né? Porém, a ala trumpista encontra um bode expiatório, né? Aí o bode expiatório dos republicanos são os imigrantes, são os negros, né? Começam a criar essa divisão, falar em fortalecendo essa mentalização, ou fortalecendo essa ilusão de que o problema dos brancos pobres, os brancos de classe média, são os benefícios aos negros, os benefícios aos imigrantes, né? E não há uma preocupação nessa movimentação de olhar para os fatos. Vou até compartilhar com vocês depois um estudo que demonstra que o impacto fiscal da imigração nos Estados Unidos é positivo. Ou seja, demonstraram empiricamente que imigrante, como um todo, paga mais imposto do que recebe de benefício, né? Mas isso não aparece no discurso, né? E que aí também entra a força do fake news, a importância do fake news, né? Em até desligar o que é a ciência da realidade, né? Porque isso passa a não importar mais, o que passa a importar é uma explicação que para muitos faz sentido, né? Que é apontar o dedo para um bode expiatório. E é nesse momento que a gente vê essas teses também surgindo na academia, de que os republicanos se fundamentariam nessa ideia de um cristianismo branco, né? Como ideia de nação deles, né? E é nessa ideologia, nessa conceituação da realidade,
que a gente vê também uns ataques recentes ao movimento negro, né, ao movimento Black Lives Matter. A reação da polícia contra esses movimentos foi muito diferente da reação na invasão do Capitólio, por exemplo, né? A gente está vendo muitos ataques até na questão do magistério, magistério, né? Muitos ataques a professores, muitas leis sendo passadas em diversos estados nos Estados Unidos, tornando um crime o ensino de uma perspectiva da teoria crítica de raça, né? Ou seja, o que eles não querem que seja ensinado? Primeiro, é que a escravidão teria tido um efeito importante na construção da nação, né? E segundo, de que a nação tem umas bases podres, né? E aí volta aquela questão da doutrina Monroe, né? Porque se o povo americano é o povo enviado de Deus, né? Como que a gente pode ensinar que a fundação do país se baseia na escravidão, né? Como que a gente pode falar de tantos erros, né? Tantos crimes que a nação teria cometido, né? Contra um povo, contra outros povos também, né? Ah, existe uma certa dissonância cognitiva nesse sentido, que tem muita dificuldade em até considerar essas opções. Então, muito desses ataques que a gente vem vendo na mídia, né, contra professores, contra bibliotecários, é nesse sentido, de limitar a perspectiva que é ensinada às crianças, ou até nas faculdades também, né? Tem até faculdade que não pode mais ensinar essas coisas, né? E aqui eu gostaria de traçar um ponto em comum que os republicanos têm com democratas, né? Os republicanos, eles têm os republicanos apresentam uma abordagem muito mais brutal, muito mais severa, né? É um racismo muito mais chocante, né? Já o racismo democrata, ele é mais sutil, né? A gente vê isso na questão que eu chamo de figura do bom imigrante, né? O bom imigrante é aquele que está dentro da legalidade, né? É aquele que adere ao sonho, né? À tese do sonho americano, né? É aquele que não critica os Estados Unidos, né? É aquele que pode ser visto como um trabalhador que vai pagar seus impostos e não vai receber benefício do governo, né? Então, isso até meio que cria uma questão de shaming, né? Ah, como que fala shaming, Neuza? Vergonhoso, imoral, Isso, né? isso, isso. Isso traz até uma questão de envergonhar as pessoas que queiram fazer uso de um apoio do Estado, né? Como se isso aí já tornaria esse bom imigrante um mau imigrante, né? O bom imigrante é o dreamer, né? Aquele da DACA, né? Que está seguindo as leis tudo direitinho, que tá batalhando, né? Não é os criminosos como seus pais, né? Que entraram forçosamente pelas fronteiras. Ah, e nisso e com isso eu gostaria de voltar para essa questão das continuidades e das diferenças, né? Ou seja, eles compartilham certa base ideológica, né? E também compartilham o fato que eles não querem questionar ah, as questões, as deficiências materiais no projeto como um todo, né? O projeto de nação, né? A direção que a nação está caminhando, né? Que tem criado essa desigualdade toda. Muito bem, pessoal, por agora a gente encerra esse primeiro vídeo com o Rafael Mello, onde ele fala da política migratória dos Estados Unidos, levando a gente a refletir um pouquinho mais sobre as diferenças e semelhanças entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. Ele destacou muito bem que os republicanos abordam essa questão migratória de uma forma muito mais agressiva, escancarando um racismo, então é muito mais chocante e atribuindo culpa aos migrantes pelos problemas econômicos enfrentados pela classe média branca. Enquanto os democratas abordam essa mesma questão, mas de uma forma mais sutil e com uma suposta preocupação em regularizar a documentação necessária ao migrante. Então, no próximo vídeo, a gente continua a abordar essa mesma questão migratória
migratória nos Estados Unidos com o Rafael Mello, onde a gente vai procurar enfatizar um pouquinho mais o impacto da orientação e das ações de política externa dos Estados Unidos sobre a deterioração das condições, né? E, portanto, o impulso dos grandes fluxos migratórios, né? Então, muito obrigada a todos vocês que nos acompanham aqui no canal e a gente pede para você, então, se gostou desse vídeo, deixar um like para a gente e, principalmente, não deixar de assistir a parte 2 desse bate-papo aqui com o Rafael. É isso aí, muito obrigada e até mais.